E não seria ultraje infinitamente maior não crer em Deus? Perguntareis: de que modo conhecemos nós as verdades reveladas por Deus? Deus não as ensina, não as propõe diretamente a cada um de nós em particular, mas as propõe e as ensina por meio da Igreja. As principais verdades que Deus revelou por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos e ensinou à Igreja, e que, por sua vez, a Igreja nos ensina a nós, acham-se compendiadas no Credo. O Credo é, por isso, em primeiro lugar, um compêndio, isto é, um resumo, ou um breve apanhado das principais verdades reveladas por Deus. Mas é também uma profissão de fé, isto é, um ato de fé com que, atualmente, realmente, se creem as principais verdades reveladas por Deus. Diz o Catecismo que o credo, ou símbolo dos apóstolos, é uma profissão dos mistérios principais e das outras verdades reveladas por Deus. Há alguma diferença entre os mistérios da fé e as verdades da fé? Não. Enquanto as verdades da fé, assim como os mistérios, são verdades reveladas por Deus. Sim, porém, enquanto os mistérios são verdades que não podemos entender com a nossa razão. Mas disto falaremos nas respostas seguintes. Prática. Quando recitardes o credo, tende sempre em vista render suma homenagem a Deus, protestando crer firmemente as verdades expressas no credo, reveladas por Deus, e crer pela suprema veracidade dele, que não pode se enganar nem nos enganar. O que é o mistério? Mistério é uma verdade superior, mas não contrária à razão, que acreditamos porque Deus a revelou. Explicação. Há, mesmo na ordem natural, verdades que não podemos compreender e que devemos admitir. Por exemplo, a comida que em nós se torna carne e ossos, a semente que germina na terra, são mistérios naturais ou científicos. Na ver- Nas verdades da fé, há também algumas que excedem as forças da nossa razão e que, por isso, não podemos compreender. Chamam-se simplesmente mistérios. Os mistérios são verdades que, embora não possamos compreender, devemos todavia crer, porque são reveladas por Deus. O Catecismo nos ensina que os mistérios são verdades superiores à razão, mas não contrárias à razão. Os inimigos da fé que censuram a nossa fé nos mistérios dizem que estes são contrários à razão. Não é, porém, assim. São verdades tão altas que a elas não pode chegar a nossa razão. Os inimigos dos mistérios dizem: cremos só no que compreendemos ou vemos. É verdade? Não. E, se realmente crescem só no que veem e compreendem, tornar-se-iam ridículos e já não acreditariam em coisa alguma. Viram eles todo o mundo? A Oceania? A América? Não. E, no entanto, creem que estas partes do mundo existem, porque outros o dizem. Viram, porventura, os fatos que a história nos narra? Não. E, todavia, acreditam-nos, porque os narram historiadores dignos de fé. Veem os milhões de micróbios, pequenos animaizinhos, que vivem em poucas gotas de água? Não. E todavia creem nos sábios, que dizem vê-los ao microscópio. Nós cremos nos mistérios porque são verdades reveladas por Deus, e que Deus nos propõe para crer, por meio da Igreja. E crendo nos mistérios, cremos em Deus. Acaso merecem os homens mais fé do que Deus? Se os nossos olhos não são capazes de ver todas as coisas que estão diante de nós, como pretendemos, com a nossa débil inteligência, entender as mais altas verdades? E depois, quantas coisas não se compreendem e todavia se acreditam? A luz, o átomo, a eletricidade, os terremotos, os vulcões,
São outros tantos mistérios científicos, apesar de todas as explicações que se tem tentado lhes dar. Ninguém compreende como, nas entranhas da terra, da pequenina semente, se desenvolve o filamento de erva, que depois se tornará planta, nem como a comida se transforma em nossa carne, no nosso sangue. E todavia todos creem, porque os sentidos assim o demonstram. E dever-se-á crer mais nos sentidos do que em Deus? Os sentidos podem nos enganar, mas Deus, suprema verdade, não se engana nem nos engana. Prática. Desconfiemos daqueles que se revoltam com a própria razão contra Deus, de quem a receberam em dádiva. Consideremo-nos honrados por poder submeter, crendo nos mistérios, a nossa débil inteligência à de Deus, que é infinita. Exemplos. Fábulas ou mistérios. Narrava um missionário a um príncipe pagão das Índias as condições e os fenômenos naturais da Europa. O príncipe o ouvia com curiosidade. Quando o missionário lhe assegurou que, no inverno, a água se tornava tão dura que até os elefantes poderiam andar sobre os rios sem perigo, o príncipe respondeu: Até aqui eu te ouvi de bom grado, mas agora te imponho o silêncio. Jamais me poderias fazer acreditar nessas fábulas. Para este príncipe, que nunca tinha visto o gelo, era um mistério inconcebível que a água gelasse. O balão. Encontravam-se dois homens no campo. Um deles, avistando ao longe um balão que se elevava no espaço, disse-o ao companheiro. Este, fraco de vista, não o avistasse. Como não o avistasse, negou o fato, observando: A natureza me deu os olhos para ver. Ora, eu não vejo nada. Portanto, não é verdade que existe esse balão. Não falas com justiça, tornou o companheiro. A natureza te deu os olhos para veres tudo o que está ao alcance da tua vista, e não o que está à distância superior à força visual dos teus olhos. Porém o outro não se rendeu a este arrazoado, nem tampouco quando, tendo chegado outros, confirmaram a existência do balão. Com este se parecem aqueles que negam os mistérios, por não conseguirem compreendê-los com a sua débil razão, não refletindo que a sua inteligência débil não pode compreender todas as verdades, do mesmo modo que a vista não pode ver todas as coisas, ainda as mais afastadas ou as coisas mínimas, ainda quando próximas, como os micróbios. Disser ele. Aristóteles era tido, para sua doutrina e pelo seu caráter, em tanta veneração pelos seus discípulos, que acreditavam tudo o que ele ensinasse. E quando acontecia um discípulo duvidar de alguma coisa que lhe era referida por outro, bastava este dizer, ipse dixit. Ele, Aristóteles, o disse, para que toda a dúvida desaparecesse. Muito melhor direito temos nós de acreditar em Deus, pois Deus não pode nem nos enganar, nem se enganar. Fala-nos e ensina-nos por meio da Igreja. Conversão de São Paulo. Saulo viajava de Jerusalém para Damasco, quando o Senhor lhe apareceu e o converteu. A pergunta de Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe: Entra na cidade, e aí se te dirá o que te convém fazer. E mandou-lhe o discípulo Ananias, por meio do qual Saulo recuperou a vista, foi batizado e cheio do Espírito Santo. Aos que querem conhecer o que devem crer para se salvarem, diz-lhe o Senhor que entre na igreja e ali o aprendam dos seus ministros, assim como Paulo aprendeu de Ananias.